Estamos de volta com o nosso Sempre com Você. Nesse dia 11 de outubro, né? Esse dia que nós celebramos com muita alegria, o povo sul-mato-grossense celebra a divisão do estado. A gente, né, se alegra porque temos o estado do Mato Grosso do Sul. Como eu disse, a nossa sul-mato-grossense, tem muita gente aí já que já nasceu sul-mato-grossense, muitas pessoas que são acolhidas aqui no nosso estado, vêm de fora, como o padre já falou, né, padre? Que ele também, né, foi escolhido para estar aqui, já tem 10 anos? 10 anos. 10 anos de Mato Grosso. É meio paranaense, meio sul-mato-grossense, tá ali, né, padre, dividido, né? No meio. Pois é. E quantas pessoas, quantos milites vêm de fora, conhecem a nossa obra aqui, se apaixonam e também se tornam colaboradores. E eu acho que é muito, muito lembrar que Nossa Senhora, essa mesma mãe, escolheu Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para que nós tivéssemos rádio e TV Imaculada Conceição. O senhor sempre lembra disso aqui nas suas missas, né, padre? Da importância de termos veículos de comunicação católico aqui. Para quem não sabe, nós somos... A TV Imaculada é geradora. O que significa geradora? Nós é que vamos gerar tudo que acontecer com relação à televisão, TV Imaculada Conceição. E se tiver outras TVs Imaculadas Conceição, serão filiais daqui. Então nós vamos gerar material, ou seja, vai sair de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, para o mundo. Nossa Senhora escolheu a dedo essa terra, viu, padre? Graças a Deus, né? Nós temos essa oportunidade de usar os meios para evangelizar. Eu fico muito feliz. Eu sempre falo assim que nós somos agraciados por Nossa Senhora porque nos escolheu. Campo Grande, Rádio TV Imaculada para estar aqui. Por isso que nós somos responsáveis por essa obra. Por isso que Campo Grande tem que sustentar a obra de Campo Grande. Eu estou falando financeiramente mesmo. Nós temos que ter milites aqui que colaboram, que são, né, fiéis com a nossa obra de evangelização. Tem orgulho, né, de ser sul-mato-grossense? Tem orgulho também de ter uma emissora de rádio e televisão que escolheu Campo Grande, escolheu o nosso estado do Mato Grosso do Sul, um estado tão novo, né, para se fazer presença, né? Você que não é milite ainda, então você pode ligar para nós no 3349-1015 e se tornar um colaborador da nossa obra. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo aqui, receberemos com muito carinho, né, claro, com muito amor, para fazer parte da nossa família consagrada. E essa família que é consagrada é essa mãe. Essa mãe que hoje nós estamos falando, né, padre, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Agora, essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela se tornou conhecida no país como? Porque a gente sabe assim... Primeiro, eu vou fazer outra pergunta. Como que os redentoristas entraram na história de Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida entrou na história deles. Porque o senhor é redentorista. Aqui nós temos o nosso santuário com o título de Perpétuo Socorro, mas o santuário mais conhecido no mundo todo é o de Aparecida, né? Isso. A nossa congregação, um dos trabalhos que envolve o nosso carisma é cuidar dos grandes santuários que vão surgindo durante a história. Aparecida, Perpétuo Socorro, São Geraldo Magela em Curvelo, o Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, o Santuário do Perpétuo Socorro lá em Belém, em Curitiba, em Manila. Os grandes santuários estão na mão dos redentoristas. Embora os redentoristas tenham chegado à Aparecida 174 anos após o achado de Nossa Senhora. Ela foi achada em 1717. Os redentoristas alemães chegaram em Aparecida no ano de 1893. Então, 174, 76 anos após é que começou. Fomos convidados, né, pelo arcebispo, pelo bispo da época de São Paulo, e a formar uma comunidade e a cuidar daquela comunidade. E pouco a pouco, então, a religiosidade popular foi crescendo, foi sendo anunciado, foi feito todo um trabalho de amor, de carinho, né, dos co-irmãos redentoristas, e hoje tornou-se aquilo que é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Né? Um santuário, um dos mais visitados no mundo, é um santuário que tem toda uma dinâmica. Aliás, é a maior comunidade redentorista do Brasil. São quase, para atender o santuário, queridos, são quase 90 sacerdotes.
muito bonito para nós católicos que somos devotos. Acredito que tenha muita gente fora, padre, falando assim, para que uma estrutura desse tamanho, né? Para falar de Maria ainda, né? Se fosse para falar de Jesus, na verdade, Maria é só um pretexto para falar de Jesus naquele momento, naquele lugar, né? E quem vai em Aparecida sabe que a própria cidade foi construída em torno do santuário. Então, ali envolve muitas coisas, hotéis, rede de hotéis, enfim, Aparecida é um momento especial na vida do povo brasileiro. Eu já tive a oportunidade de estar no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França. Quase uma Aparecida. A mesma situação, tem o santuário e também tem a cidade que foi construída em volta do santuário, né? Então, para acolher bem o peregrino, para acolher bem o devoto, né? E pouco a pouco, então, nessa experiência comunitária, os redentoristas foram trabalhando com muito carinho, com muita humildade. Os redentoristas ficaram mais assim perto de Nossa Senhora Aparecida depois que ela já tinha se tornado padroeira do Brasil ou antes, padre? Não, ela tornou-se padroeira do Brasil nos anos 30, né? Pouco a pouco, só foi padroeira nos anos 30. Os redentoristas já estavam lá no santuário desde 1893, 94, quando eles assumiram. Não era santuário ainda, era uma paróquia, né? E vale uma coisa a ressaltar, queridos. O santuário não nasce da cabeça do padre e não nasce da cabeça do bispo, mas ele nasce de uma necessidade de que as pessoas, a devoção, ela vai tomando conta e vai sobressaindo. Ela foi acontecendo, a foi devoção. Foi acontecendo naturalmente. Exatamente, quando vai tomando uma dimensão grande, é preciso uma administração, exatamente, né, padre? Então, muitos voluntários têm no Santuário Nacional, e uma das coisas que ajudou também nessa consolidação do Santuário Nacional foi os meios de comunicação. Naquele tempo, de uma forma muito carinhosa, a Rádio Aparecida, né? A Rádio Aparecida na AM e depois FM, mas a AM foi um grande celeiro, não só de vocações, mas muitas pessoas foram evangelizadas e conheceram Nossa Senhora Aparecida pelas ondas da rádio. Padre, na pesquisa que eu fiz, Nossa Senhora Aparecida teve sua primeira data no dia 7 de setembro, né? Isso. Para depois ser o dia 12, né? A princípio por causa da independência do Brasil, né? 7 de setembro. E o primeiro manto e a coroa que Nossa Senhora recebeu foi dado pela princesa Isabel, uma coroa lapidada, e pouco a pouco depois isso foi se transformando. E era outra cor, né? Era marfim, dourado, né? Não era essa cor azul. Né? E o manto dela, então, também confeccionado, doado, o manto representando o nosso símbolo, né? Representando o azul, a esperança, o amor, o carinho, o céu, né? Ou seja, o azul representando a maternidade de Nossa Senhora, que ilumina o nosso país, ilumina o nosso povo e nos faz acreditar cada dia mais que nós podemos sermos pessoas melhores cada dia que dedicamos com mais amor e mais carinho ao nosso próximo. E o azul, na teoria das cores, diz que azul é tranquilidade, né? Eu acredito que é muito isso que Maria traz para nós. Né, essa tranquilidade, tanto que nós vemos a maioria dos mantos, independente do tom de azul, é difícil você ver um título de Nossa Senhora com uma cor diferente. Tem a Fátima, que é toda branca, né, tem a Auxiliadora, que tem um rosa ao mesmo tempo, mas a gente sempre leva, né, muito essa cor, o azul mesmo, essa tranquilidade que a Virgem nos dá, né, e que nós que somos devotos, né, claro. Sim, e a própria mãe, né, Mãe Aparecida, o azul é a tonalidade daquela que é chamada a ser a corredentora, a mãe da humanidade, né? E um detalhe, apenas um detalhe para ajudar a percebermos um pouquinho mais dessa história tão bonita de Nossa Senhora Aparecida, é que o manto, em tempos, ele é trocado, o manto. Daquela imagem daquela lá. imagem, da imagem original, né, que fica lá no nicho. É aquela imagem que agora que a gente tem um corredor lá, né, que passa, é aquela imagem que fica lá, autona, né? É aquela imagem. Atrás dela tem uma sala, uma capela, né? Aliás, essa capela, ela foi inaugurada logo depois que o Papa Bento XVI esteve aqui, e depois o Papa Francisco também celebrou lá. Lá atrás tem um nicho onde você tira e tem toda uma celebração de troca do manto.
Não é simplesmente você pegar a imagem, tirar e colocar um outro manto, não. Tem toda uma celebração, tem toda uma ritualística, toda uma liturgia para que se possa trocar o manto de Nossa Senhora Aparecida. Padre, tem uma história muito assim peculiar, né, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, daquela imagem que é original, né, que está lá em Aparecida do Norte, né, agora é só Aparecida, não usa mais Aparecida do Norte, né, que está lá em Aparecida, que assim, a história já conta que ela foi achada uma parte, primeiro o corpo e depois a cabeça, mas tem uma história que conta, né, de um rapaz que conseguiu alcançar onde estava Nossa Senhora justamente já lá no santuário e quebrou aquela imagem, arremessou a imagem, quebrou ela em mais de 200 partes. Aconteceu na Basílica Velha, chama Basílica Velha. Isso. Quem for Aparecida vai ver. Você vai de Aparecida, você vê, você vai um corredorzão para chegar na Basílica Velha. Isso. A Basílica Velha é linda. É linda, toda restaurada. Isso agora. Que eu ia falar, quando eu fui, estava restaurando a última vez que eu fui. Toda restaurada, está belíssima. E ela era muito. A imagem. Pensa, nós estamos falando de 1978, né? E quem poderia acreditar que alguém ia chegar dentro de uma igreja e ia simplesmente pegar a imagem e jogar no chão, né? Então, aconteceu isso, foi quebrado em milhares de pedaços, né? Mas pouco a pouco, então, foi contratada uma restauradora, e a restauradora, pela graça de Deus e de Nossa Senhora... 33 dias para restaurar a imagem. Exatamente. Ela foi até, né? Colhendo todos os pedaços e foi colocando, restaurando pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Foi um trabalho fabuloso. Aconteceu isso em 1978. Outra coisa que a gente vê muito, inclusive tem um rapaz aqui de Campo Grande que fez até uma vez um documentário sobre a fé das pessoas. A maioria dos brasileiros tem fé na Senhora Aparecida, né? Sob o título de Aparecida. O senhor que é redentorista, que sempre vê essa fé em Nossa Senhora, quantos milagres, quantas graças nós podemos ver pela intercessão da Virgem Aparecida? Uma das coisas que mais me chama a atenção, Antonielli, primeiro, quando se for Aparecida, não vá como visitante ou turista, vá como romeiro. Peregrino, né? Vá como peregrino, que a sua visão vai ser diferente. Não vá fazer turismo, mas vá como romeiro, sentir o que as pessoas sentem. Pessoas que às vezes viajam de ônibus 2, 3 dias para estar lá naquele momento. E de repente, quando você vai e se depara com um sentimento de fé das pessoas, a Sala dos Milagres é um momento muito forte dentro da estrutura do Santuário Nacional, né? Ali você se dá conta e percebe o quanto Nossa Senhora é amada no mundo inteiro e no Brasil inteiro, né? Pernas, tronco, cabeça, os milagres que aconteceram. Eles fazem como se fosse um protótipo, né, do joelho. Exatamente. Tem o joelho do Ronaldinho, do Ronaldo. Tem muitas camisas de time de futebol também. Quem é muito devoto também é o Tiaguinho, que é sambista. Ele coloca todos os CDs dele, desde o primeiro ele leva para Aparecida. É oferta para Nossa Senhora, porque ele fala, né, que toda a carreira dele é em honra a Nossa Senhora Aparecida. A verdade, o Tiaguinho, ele é muito católico. A família dele de Ponta Porã participa, agora acho que não está nem tanto, mas a família participa das nossas comunidades lá em Ponta Porã, lá, o pai e a mãe deles, ele tocava na missa, né? Então uma família muito católica, ele nasceu de berço católico, né? E então é aquela velha história, né? Quem nasce católico pode ter o sucesso que tem, ele nunca perde a sua essência, né? Isso é bonito das pessoas. Mas voltando ao assunto da Sala dos Milagres, é impressionante ver o tamanho da fé das pessoas e como que elas, então, naquele momento de milagres que aconteceram, foto de crianças, situações adversas na vida, houve a cura pela intercessão de Nossa Senhora e eles vão lá, então, manifestar o desejo, o seu agradecimento. E como que os redentoristas, padre, fazem para perpetuar essa devoção? Como que é o trabalho dos redentoristas? Além de, claro, toda a administração do santuário. Isso, é um trabalho em conjunto, né? Eu quero lembrar que é instituído pela igreja, pela CNBB em primeiro lugar, e depois os redentoristas já há muitos anos fazem com muito zelo, né? Com a participação das pessoas, com a participação do povo, sempre melhorando, né? E nós bem sabemos que, por isso que é importante, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, a questão das pessoas que podem ajudar,
né? Por exemplo, aqui também nós dependemos de pessoas, de voluntários, nós dependemos de dinheiro, de pessoas que podem fazer sua oferta, né? Em Aparecida não foi diferente, foi criado o Clube do Devoto, né? O Clube dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, e eles sempre participam, tanto da rádio, agora também a TV Aparecida. Então foi feito sempre um trabalho, sempre mostrando Nossa Senhora, né? É uma coisa muito bonita nessa parte, nunca mostrando a congregação redentorista, mas sempre mostrando Nossa Senhora. E as pessoas só sabem por que é redentorista, porque os redentoristas sempre com o hábito preto, né, e sempre estão de hábito lá, mas caso contrário não sabem que lá é redentorista. É verdade, portanto que como tem várias celebrações, né, durante o dia, todos os padres que vêm de fora são convidados a celebrar lá, né? Isso. O comentário é sempre com o redentorista. Existem algumas normas. Lá, por exemplo, o santuário é muito grande, então existe um prefeito do santuário, que é um padre responsável por toda a ação pastoral do santuário. É um santuário normal. Tem casamentos, tem batizados, tem primeira Eucaristia. É uma igreja, ela tem a sua ela tem a sua secretaria paroquial do santuário, né? Então, para isso, existe um padre só responsável por isso, chamado prefeito do santuário, só responsável por essa coordenação de parte pastoral. Tem um padre responsável pelas caravanas que vêm, a secretaria do santuário, de caravanas, que são ao todo são muitas, agora nesse mês mesmo, né? Amanhã é o dia que vai estar mais lotado o santuário, são milhares e milhares de pessoas. Hotel já não acha, né? Mais. Não, né? acha mais. Né? Então, existe sempre alguém responsável por isso que é uma comunidade maior que tem. E os meios de comunicação, o investimento nos meios de comunicação também, que ajudou na divulgação. A Rádio Aparecida, há muitos anos, a AM, o padre Vitor Coelho de Almeida, que é um dos ícones do rádio no Brasil, fazia o programa da consagração de Nossa Senhora Aparecida, 3 horas da tarde, sempre todo dia às 3 horas da tarde. Então, ele foi o grande missionário de Nossa Senhora na evangelização pelo rádio, e agora com a TV e os meios de comunicação mobile, ajuda bastante nessa educação da fé através de Nossa Senhora. Padre, ano que vem celebramos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O santuário já começou, né, as festividades, né? Já começou toda essa preparação. Inclusive, no encontro que nós tivemos na Assembleia da CNBB, foi se discutido muito isso, né? Como que a igreja, como um todo, iria entrar nessas comemorações. Nós somos uma emissora que a gente chama de emissoras irmãs, né? Porque a Aparecida a gente sempre entra em parceria com ela para algumas transmissões, né? E nós pensamos muito nisso, nessa unidade que Maria dá, né? Então a gente pode falar, viu, tranquilamente da TV Aparecida, da Rádio Aparecida também, que é uma emissora irmã da nossa parte. E também para que todas as emissoras e a igreja como um todo no Brasil possa reverenciar nesse tempo e viver, né, essa comemoração dos 300 anos da aparição. Sim, foi feito já, foi um tríduo, na verdade, que fizeram, né? 2015, 14, 15 e 16. Para que o ano que vem, então, pudéssemos celebrar esses 300 anos com muito amor, com muito carinho, com a vinda do Santo Padre para cá. Não está ainda sacramentado isso, mas é bem provável que ele venha, até porque ele quer vir. Ele falou, pelo menos, né? Ele falou na Jornada Mundial. Estarei lá. Exatamente. Então, é um momento muito especial, né, para que nós façamos parte. E para isso, então, está sendo colhida a imagem de Nossa Senhora. Ela foi enviada para todas as dioceses do Brasil. E cada diocese, então, depois, ela vai retornar para o Santuário Nacional com um pouquinho de terra da diocese. E esse pouquinho de terra da diocese é onde vai ficar lapidado na coroa de Nossa Senhora que está sendo feita. Que lindo. Olha que bonito, né? Então, cada grãozinho de terra das nossas dioceses do Brasil inteiro estará lapidado na coroa nova de Nossa Senhora que está sendo preparada. Eu quero lembrar que aqui nós vamos participar, aliás, já estamos participando, já aconteceu, chegou em maio a imagem, passou em todas as paróquias e foranias, e no dia 6 de novembro, em uma missa às 17 horas, lá no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, em Bandeirantes, nós estaremos fazendo a abertura do Ano Mariano, que o ano que vem, por causa dos 300 anos da abertura do Ano Mariano, e também
o retorno da imagem de Nossa Senhora Aparecida ao Santuário Nacional. Olha só, gente, quem quiser mais informações, inclusive sobre isso, só liga na Arquidiocese, tá? 3320-2800. Padre, nosso tempo acabou, mas eu quero pedir, assim, para que o senhor dê uma bênção especial pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amanhã é o dia, então, onde nós temos a oportunidade de celebrar com mais carinho essa devoção tão importante para nós. Eu rezo para que na sua vida Nossa Senhora Aparecida seja um sinal de graça, seja um sinal de amor e cada dia mais ela ilumine, santifique e cubra com o santo manto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Deus abençoe. Te espero, então, no próximo programa. Com certeza. Tá bom, então. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta olhando essa linda imagem que o Padre trouxe. A gente acabou nem falando, né, Padre, dessa imagem. Fala rapidinho dessa imagem, de onde que veio. Essa imagem é a que acompanha todo missionário redentorista. Então, cada missionário redentorista tem uma. Onde nós pregamos as missões redentoristas, o missionário, essa imagem é levada pelo missionário. Olha só, então. Então, com essa imagem bonita, né, trazida por um redentorista aqui para nós vamos chamar o intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje. Você não saia daí. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora